Estabelecidas as disposições preliminares da Lei 11.101, vamos passar agora a falar das disposições gerais que também constam dessa Lei 11.101, que são disposições aplicáveis tanto à recuperação judicial quanto à falência. Certo? Então, essas disposições gerais que estão previstas lá a partir do artigo 5º tratam de disposições que se aplicam tanto às falências quanto às recuperações judiciais. Bom, o primeiro ponto que trata lá é a questão das inexigibilidades. Ou seja, no âmbito da falência e no âmbito da administração judicial, quais são aquelas obrigações que são inexigíveis do devedor? Ou seja, quais são aquelas obrigações que os seus credores não poderão exigir do falido ou da recuperanda? A primeira delas são as obrigações a título gratuito. Bom, se o devedor já se encontra numa situação de crise, seria demais exigir que ele cumprisse obrigações sem nenhuma contrapartida, obrigações a título gratuito. Em razão disso, para não dificultar ainda mais a vida do devedor, é que a lei diz que as obrigações a título gratuito não são exigíveis. Além disso, também não são exigíveis despesas processuais dos devedores. Só são exigidas essas despesas processuais as custas, excluídas dessas despesas as custas. Então, não posso exigir as despesas, mas as custas processuais sim. É que no processo, pessoal, vocês sabem que não só existem a obrigação do pagamento de custas, mas também outras despesas relacionadas ao processo. Tá certo? Além das custas, pessoal, também podem ser exigidas despesas que são oriundas de processo em que a massa for perdedora. Tá certo? Então, essas despesas relativas a processos em que a massa falida ou que a empresa em recuperação perdeu também são objeto de exigibilidade. Elas podem ser exigidas. Tá certo? Bom, além das inexigibilidades, a gente tem que falar também um pouco da suspensão das ações e execuções, que é um efeito bastante interessante da concessão da decretação da falência e do processamento da recuperação judicial. E essa suspensão está prevista lá no artigo 6º da Lei 11.101. Bom, essa suspensão das ações e das execuções é um efeito da decretação da falência ou do processamento da recuperação judicial. E a finalidade dela é agregar os credores, permitindo uma paridade entre todos eles, permitindo com que haja uma igualdade entre os credores, claro, estabelecida a classificação de seus créditos. É uma determinação da sentença que decreta a falência, conforme se vê lá no artigo 99, inciso 5. Como o nosso curso, pessoal, é de falências, é claro que a gente vai dar mais atenção aqui para as disposições da própria falência. A recuperação judicial merecia até um curso próprio e em razão disso, algumas questões não vão ser tratadas quando se diz respeito à recuperação judicial, tá certo? Então, decretada a falência, suspendem-se as ações e execuções que existem em face do devedor, em face do qual foi decretada a falência. Quais são as exceções? Ou seja, quais são aquelas ações que não são suspensas após a decretação da falência? Em primeiro lugar, aquelas demandas por quantias ilíquidas, ou seja, aquelas demandas que ainda não se sabe o valor no qual o devedor será condenado. Bom, além disso, ficam fora aí dessa determinação de suspensão as ações trabalhistas e as ações fiscais. A razão disso, pessoal, principalmente relacionada às ações trabalhistas, relaciona-se à competência absoluta em razão da matéria. Como a Constituição reservou competência especial para a decisão dessas ações trabalhistas, a gente não pode determinar aí ou não pode concentrar no juízo da falência todas as ações trabalhistas e todas as ações relacionadas a créditos fiscais. Então, essas ações relacionadas a débitos trabalhistas e a débitos fiscais não são suspensas pela decretação da falência, apesar de que os créditos nela envolvidos serão incluídos no crédito concursal para pagamento, tá certo? Tem a classificação especial, inclusive, que a gente vai ver quando tratar especificamente da classificação dos créditos. Uma observação é importante. A homologação da sentença estrangeira também não fica suspenso. Então, todo o processo que envolva homologação de sentença estrangeira também não se suspende em razão da decretação da falência. Bom, decretada a falência, é possível pedir uma reserva de valores nas ações trabalhistas. Então, todos aqueles credores trabalhistas que estão demandando em face do devedor, mas que ainda não tiveram liquidados os valores que eles devem receber, podem requerer no próprio juízo trabalhista a reserva de seus créditos. É a previsão do parágrafo 3º do artigo 6º. Bom, pessoal, além disso, quando eu suspendo as ações e as execuções, por óbvio, eu suspendo também a prescrição dessas ações. Tá certo? Porque se eu não posso exigir do devedor, eu não posso ser penalizado também pelo advento da prescrição.
excetuados dessa regra de suspensão da prescrição. Aquelas ações que não são suspensas. Se as ações não estão suspensas, também não há motivo para suspender a prescrição, tá certo? Lembrando, aqui a gente está diante de um caso de suspensão e não de interrupção. É suspensão, ou seja, o prazo recomeça a contagem de onde ele parou. Eu não começo a contar o prazo desde o começo, tá certo? Uma observação importante. O STF entende que a prescrição aquisitiva, que é aquela relativa ao uso capião de imóveis, a prescrição aquisitiva, lembrando que a prescrição aquisitiva também se relaciona a bens móveis e imóveis. A prescrição aquisitiva também se suspende, também é interrompida no caso de decretação da falência. Aqui é interessante que se diga, eu disse suspensão, mas o STJ entende que é caso de interrupção. A suspensão normal das ações é suspensa a prescrição. No caso da prescrição aquisitiva, é interrupção, segundo o entendimento do STF. Decretada a falência, interrompe-se o prazo de prescrição aquisitiva em favor do devedor ou em desfavor do devedor e também suspendem-se a prescrição das ações que foram suspensas, excetuadas aquelas que continuam o seu trâmite normal. É isso que a lei estabelece com relação às disposições gerais, tanto à recuperação judicial quanto à falência, e aqui o nosso foco mais voltado ao Instituto da Falência.